E chegou o fim de semana, é hora de ser feliz e esquecer dos problemas um pouco. Faço questão de mostrar um vídeo que saiu agora há pouco, tá, pessoal? É muito bom. A direita fez uma cagada sem tamanho, não sabe como consertar e o desespero tomou conta. Tem briga, troca de ofensas, gritaria. Eu vou mostrar o vídeo da Michelle. E é muito importante isso aqui, tá? A mulher mais inteligente do mundo não ficou atrás, a Carla Zambelli foi gravar a versão dela. E essa briga tá rolando aí, eu quero mostrar cada detalhe. Eu juro que isso aí só vai piorar. Depois aparece Gilvanda Federal, senador Marcos Duval, Valdemiro Santiago, Marco Feliciano. É só curva de rio. Tá escrito que depois da rejeição daquele PL para uma pena 2 vezes maior para a mulher que sofreu um crime que para o próprio criminoso, vocês sabem do que eu tô falando, Michelle Bolsonaro apareceu como salvadora da pátria. Aí Mesmo tratando apenas de adultos, na minha visão, alguns pontos do projeto de lei precisariam ser melhor abordados e outros necessitariam ser reformulados com a cuidadosa observância de que a mãe... Olha, então quer dizer que o projeto não estava bom. Se vai ter que mudar, estava todo mundo falando que isso aqui era salvação para o Brasil não ter aborto de bebê de 9 meses. Agora o projeto está errado, tem que reformular. A opinião pública importa muito, né? Vítima de estupro e o bebê não podem ser penalizados com as eventuais alterações da lei. Os legisladores devem encontrar formas de impedir o aborto, punindo o aborteiro e sem penalizar a mulher que foi vítima de estupro. Não se punirá a mãe, seja ela criança ou adulta, que tenha sido vítima de estupro. Queremos prender o estuprador e para ajudar na prisão do criminoso. Ah, sim, vocês estão muito preocupados. É por isso que saiu agora o projeto de vocês, é para dar mais funções para a polícia, para dar mais treinamentos e até para ajudar em meios de denúncia, meios de investigação. Com certeza foi para isso que vocês fizeram o projeto, né? Criminoso, o estupro deverá ser comprovado por meio de boletim de ocorrência ou outros procedimentos policiais que os parlamentares julgarem compatíveis. Responderão pelo crime todas as pessoas, exceto a mãe vítima de estupro, que contribuírem ou realizarem o aborto de bebês com mais de 5 meses e meio às 22 semanas de gestação. Essa medida aumenta as chances de bloquear a execução do crime, salvando as vidas dos bebês. 30 dias depois que esse projeto foi anunciado, mais de um mês, na verdade, a Michelle vai lá e... Ah, não, agora eu percebi, cara. A gente não pode dar uma pena 2 vezes maior para a vítima que para o criminoso. Então, a gente vai dar uma pena 2 vezes maior para o médico. Se aparecer uma mulher lá falando que está correndo risco de vida, vai morrer na mesa dele. A solução, agora, só agora que eu fui pensar isso, né? Não pode punir a mãe. A solução é mandar o médico para a cadeia para ele passar 20 anos, enquanto o criminoso fica só 6. E se o médico deixar o paciente morrer? Tudo bem, ele vai ter um trauma depois, ou até pode enfrentar problemas. E a classe médica adora os bolsonaristas, tá? Eu tenho amizade com médicos, eu gosto muito deles, só que a gente sabe que o pessoal, até do Conselho de Medicina do país, adora um bolsonarista. Então aparece o Malafaia, o cara que falou que para ele o projeto era perfeito, era a solução dos problemas do país, depois de 30 dias... Aí vem a Michelle Bolsonaro com um argumento que eu concordo, dizendo o seguinte, bem, agora você nesse concorda. projeto do deputado Sóstenes, a mulher também é criminalizada como homicídio. Mas você fez um vídeo falando que não era. No seu vídeo você falava que todas as acusações de condenar a mãe, de condenar a vítima eram mentiras. Você disse isso, como um pastor, alguém que representa uma imagem de Cristo para a igreja e que passa o contato de Cristo com a terra. Criminalizada como homicida, tanto a mulher como o médico que faz o aborto. A Michelle vem e apresenta um argumento lógico. A mulher é vítima. Se ela é vítima, ela não pode ser criminosa. Então, você precisou de 30 dias para pensar isso, Malafaia. Caramba, hein? Rápido, muito rápido. De qualquer idade, de qualquer penalidade. Porque, na verdade, quem faz o aborto é o médico. Criminaliza como homicida o médico e quem ajudar. Criminaliza como homicida o médico e quem ajudar. Olha a cara disso aqui. Criminaliza o médico como homicida e dá 20 anos de cadeia para ele. A mulher tá morrendo lá na mesa de cirurgia e daí, cara, minha religião não permite e eu vou impor isso para todo mundo. Aí apareceu a querida Zambelli para estragar tudo de vez, né? O contexto é, aquele projeto que a gente está falando aqui foi um tiro no pé. A direita queria usar
para conseguir votos nas eleições municipais, que vão começar daqui a pouco. Qual pauta a direita vai apresentar? Nenhuma. A oposição não fez nada, nem conseguiu aprovar projeto, nada. Não tem nada para falar. O que sobra é ir para o pânico moral. Partir para o medo atrelado à religião. E isso virou um tiro no pé. O projeto bateu 90% de rejeição na internet e nas ruas as pesquisas dos institutos bolsonaristas mostraram até 80%. Ninguém quer isso. Isso aqui é horrível para a eleição deles. Enfim, aí a Michelle foi atrás do Sóstenes, o pastor que é autor do projeto, para passar uma alteração que ela queria. Uma mudança dela. E já aconteceu, já está feito. Cara, essa mulher não tem a menor capacidade de escrever uma lei que vai afetar o país inteiro. Ela literalmente casou com o Bolsonaro, sabe? Imagina a sucata que tá o cérebro. Enfim, a Zambelli foi lá e jogou a porcaria toda no ventilador. Olá, meus amigos, Carlos. Não, pelo amor de Deus, tem que acelerar isso aqui, pessoal. Ninguém aguenta ouvir ela, não. Tem que ir um pouco pra frente. Zambelli por aqui. Eu tô tentando ao vivo, sem uma pauta específica, mas porque eu vi ontem no Twitter uma briga entre pessoas da direita. Agora vi, por exemplo, outra briga em relação a um evento que vai ter, por exemplo, o Pablo Marçal, e aí o Marco Feliciano e o Cleitinho vão, e aí estão batendo no Marco Feliciano, batendo no Cleitinho porque eles vão. Olha só, pessoal. Todo mundo sabe que o candidato do Bolsonaro é o Ricardo Nunes, né? Mas isso, por exemplo, não impediu o Ricardo Nunes, o próprio Bolsonaro, de tirar foto com o Ricardo Nunes, com o Marçal. Ele não tirou depois porque tirou os prefeitos. Ele lançou uma enquete perguntando como é que as pessoas prefeririam votar e colocou o nome do Paulo Marçal na enquete. E nessa enquete o Paulo Marçal ganhou. Todo mundo sabe que a gente está com o Ricardo Nunes porque o vice do Ricardo Nunes é do PL, né? E o Ricardo finalmente aceitou o nome do Coronel Melo. O que eu tô aqui para falar é o seguinte: sabe por que a esquerda avançou nesses últimos anos muito mais que a direita? Tá admitindo, olha. A gente não conseguiu ter maioria no Congresso, a gente não conseguiu eleger Bolsonaro. Escuta o que ela fala aqui, meu amigo. O que eu tô aqui para falar é o seguinte: sabe por que a esquerda avançou nesses últimos anos muito mais que a direita? Sabe por que a gente ainda não conseguiu ter maioria no Congresso, a gente não conseguiu eleger Bolsonaro? Sabe por que agora tá difícil eleger prefeitos, vereadores? Eu vou dizer para vocês: é porque a direita se digladia em público. É porque a direita não perde uma oportunidade para ir atrás da pessoa quando ela não concorda com alguma coisa. Marco Feliciano é meu concorrente em São Paulo, digamos, apesar de não enxergar ele assim. E eu tô aqui para defender ele. Pare de bater no Marco Feliciano. Ele sempre esteve do nosso lado. Aliás, olha, a gente estava até agora só falando da elite do pasto. Agora no baixo clero tem uma turma que tá com a corda no pescoço, meu. E a Zambelli não quer mais ficar em silêncio, como ela tem sido obrigada pelo próprio partido do Valdemar. Tem muita notícia falando disso. Parece que é uma regra. Toda vez que a direita tá na sarjeta, aparece uma luz no fim do túnel. E é sempre um trem com a Zambelli montada em cima. Foi o Marco Feliciano, aí continua, o primeiro né? que deu o palco pro Bolsonaro, quando era presidente da Comissão de Direitos Humanos, e depois disso nunca mais esteve contra o Bolsonaro em nada. Nada. Para de bater no Cleitinho. Gente, lá atrás o Cleitinho deu um chute no negócio do Bolsonaro e hoje ele volta ao Bolsonaro. Parem de afastar as pessoas que eventualmente podem estar do nosso lado para alguma missão importante. Ela depois fica mais irritada, culpa todo mundo. Eu não vou deixar aqui 7 minutos de Carla Zambelli falando, tá? Só o que é mais importante, enfim, ela já vai soltar aqui. Se você não concorda, por exemplo, com Kim Kataguiri, porque ele vai sair candidato a prefeito também, o MBL, aquele Rubinho Nunes. Rubinho Nunes saiu no MBL. Tinha gente que falava mal do Fernando Holliday, hoje tá no PL. Sabe, as coisas mudam, a roda gira. Gente, para de bater em gente que tá do nosso lado. Vocês estão batendo nele. Sabe, porque ele tá num evento com o Pablo Marçal. O Bolsonaro fez vídeo com o Pablo Marçal. Então tá dado o recado pra boiada ir lá bater no Bolsonaro. Ele também tava com o Pablo Marçal. Vamos lá, pessoal, por favor. Sabe, o Gaio fez, o Eduardo fez, eu fiz. Parabenizando ele sobre o que ele fez no Rio Grande do Sul. Enfim, Zambelli, é por isso, né, que tava lá no evento, pra parabenizar. Com certeza, você fez toda a viagem só pra cumprimentar o cara. Depois os comunicadores da direita colocaram ela como alvo, começaram a bater na mulher, até o Carlos Bolsonaro. Outros políticos aí no meio, muito obrigado por isso, Carla Zambelli. Você é um motivo muito grande para eu acompanhar a política. Eu tento tirar uma risada de vocês, faço brincadeira e tudo, só que isso é sério. Isso tem impacto real. Por exemplo, isso aí que eu vou mostrar é um reflexo do que está acontecendo, que a gente viu, do que eu falei para vocês também. O empresário Marcelo de Carvalho, ele é sócio da Rede TV e co-presidente da Ancar, uma das maiores empresas de shopping center do país. E esse cara
Dá pra ver que ele gostava muito da turma, tinha foto junto e tal. De repente, sai esse vídeo aqui. E ele tem uma fala bastante sincera. Todo e qualquer empresário que vive no Brasil torcer pro governo Lula dar errado. É uma imbecilidade. Espera aí. Que dê certo. Você quer ver uma coisa? Por exemplo, o governo Lula ataca fortemente a taxa de juro. Sim. Tá certíssimo. Perfeito. Tá corretíssimo. É um absurdo. É um absurdo, é uma loucura. Pra falar sinceramente, o tempo passa, meu. O cara vai percebendo as coisas, ele é inteligente. Era da turma da boiada até ontem. E como um empresário e bastante rico, eu tenho certeza que o que ele mais quer é ganhar mais dinheiro e ficar mais rico. Não tem nada de errado nisso. Só que ele sabe que um bom governo vai proporcionar. Vai proporcionar o crescimento da economia do país, logo da empresa dele também. Olha, ontem eu falei aqui, o impeachment do Lula não vai acontecer. É impossível. Mesmo que o pessoal tente dar um golpe, eu estava falando sobre o caso da Bolívia, né? Mesmo nas vias legais não dá. Isso ia travar a reforma tributária, nenhum empresário quer, meu. Agora que vai acontecer depois de 30 anos. Enfim, voltando para o nosso assunto, a direita briga na internet em público para todo mundo ver, faz questão de passar vergonha, uma desinteligência natural. Só que não é suficiente. Agora teve confusão lá na Câmara dos Deputados, iniciada por Gilvan da Federal. O contexto é que ele e o Marcos Duval, eu já mostrei aqui no canal também, esses dias atrás, trocaram um empurrão, ofensa e até um contato lá no aeroporto. Agora virou isso aí. Presidente. Os dois são bolsonaristas. Quero deixar bem claro aqui, o senhor, com todo respeito, o senhor participa aqui da mesa. Eu não quero, de forma alguma, brigas aqui no parlamento. Não é lugar de briga. No aeroporto não é lugar de briga. Então, tem um senador que está procurando briga comigo. E eu quero dizer a todos os parlamentares, deputados, senadores, não vim aqui para brigar. Mas, se quiserem, eu desafio. Pronto. Em qualquer academia, que é o lugar certo, qualquer academia, pode marcar qualquer modalidade. Ele quer no luta boxe, mesmo. no MMA, vale tudo. Eu estou à disposição. O que é chato é dentro do aeroporto um senador e um deputado quase sair a vias de fato, porque é um senador desequilibrado. Mas eu quero dizer a todos os deputados e senadores aí que sonham comigo. Eu sonho. Olha, aqui no parlamento não é lugar de briga, muito menos em aeroportos. Então a Câmara serve, o parlamento serve para quê se não pode brigar, né? Certo, mas eu desafio, então fecha. Marquem a academia, a modalidade, o dia e o horário que eu estarei lá, dentro das regras. Vou até no motel, ele fala, né? Pode ter juiz, pode ter o que for, mas eu estarei lá. Só que é uma pena pessoas quererem vir para agressão física. O que ele está propondo, meu Deus? Tá bom, e a gente precisa aproveitar que tem muita gente vendo os vídeos, eu fico feliz, de verdade, a audiência está crescendo, cara. E eu acho que é meu dever também expor uma das maiores nojeiras que eu vi na política esse ano. Tá aí na tela, para quem ainda não ficou sabendo disso, né? Bem difícil, tá todo mundo falando. Um deputado, na verdade, um vereador bolsonarista, Rubinho Nunes, que é do MBL também, né? Ele aprovou um projeto para punir com multa quem doar doar marmita para um morador de rua. Agora a Caridade vai ser multada em São Paulo. R$17 mil para quem cometer esse crime absurdo de matar a fome de alguém. E esse cara, na bio dele, escreve que é cristão. Coloca uma cruz ainda, né? Faz questão de mostrar. Geralmente, esses são os menos cristãos. Aí ele escreveu, fim do tráfico de marmitas. Cara, isso nem existe, meu. E, sabe? Isso não tem como existir. Tá bom, enfim. Fim do tráfico de marmitas, aprovado do primeiro turno PL e tal, comemorando a minha autoria, que cria protocolos. Sabe quem foi contra? A bancada do PT e do PSOL. Tá fazendo campanha, né? Isso aqui é uma campanha para o PT e para o PSOL. Se eles votaram contra uma multa de 17 mil para quem tirar a fome do morador de rua, cara, ótimo, eu sou fechado com esses partidos. Enquanto eu for vereador, não darei vida fácil para ONGs do centro de São Paulo, nem para o Júlio Lancelotti. É ridículo, né? Todo esse papelão é por birrinha do Júlio Lancelotti e das ONGs.
Qual é o crime que cometeu esse padre? Deve ter feito algo fim do mundo, meu. Para existir um projeto de lei para multar ele e outras pessoas e afetar todo mundo, para ter um começo de CPI contra esse padre, ele deve ter feito absurdo. Aí tá o vídeo do crime do padre na tela. Este é o sabonete que é entregue pela Prefeitura de São Paulo para as pessoas em situação de rua e que os centros de acolhida e os centros de convivência entregam. É um sabonetinho desse. E nós entregamos este. A Prefeitura rica de São Paulo consegue este sabonete. E a generosidade dos que doam este. Basicamente, é um padre que arrecada o dinheiro da igreja e usa essa grana para fazer marmita, mantimentos para pessoas em situação de rua. Sim, esse é o crime dele. O problema é que uma vez ele falou que não achava compatível com o cristão as atitudes do Bolsonaro. Depois disso, meu amigo, acabou. O cara é o anticristo na Terra. Tentaram abrir uma comissão parlamentar de inquérito para mandar para a cadeia o padre Júlio Lancelotti, com um argumento genial, né, que é a máxima deles: o padre dá vida boa para quem está na rua, para quem é morador de rua ou para quem está na Cracolândia. Logo, ele dá alimento, dá o sabonete para higiene pessoal, outros itens de higiene. Isso vai impedir que essas pessoas procurem emprego para sair dessa situação. Então a gente tem que punir o padre, né? Aí eles falam que tem a máfia da marmita, a máfia da caridade, da Cracolândia. Cara, eu fui para São Paulo 2 vezes na vida. 2 ou 3. Acho que foi... É que eu fiquei um bom tempo lá, né? Também, quando eu fui, eu fiquei um bom tempo. Só que dá para perceber, e eu sei disso, que em São Paulo, muita gente que mora na rua tem emprego. Tem trabalhador na rua. Às vezes não CLT, carteira assinada, mas gente que faz bico e mora na rua, em barraca, porque não tem condição de pagar aluguel. E pela precariedade da cidade de hoje. Eu que não moro em São Paulo, sou do Paraná, de Londrina, eu sei disso. O Rubim, que é vereador da cidade, cara, não faz ideia. O Júlio Lancelotti é um criminoso para eles. Agora, pastor pode falar que se o fiel não der o dízimo, o fiel pobre não der o salário, vai para o inferno. Vai queimar no inferno. O filho não é para estudar, não é para ir para a faculdade, senão ele vira manipulado. Então você tem que proibir e mandar ele vender picolé na garagem, como disse o Valadão. Você pode chamar a filha de mulherão e ainda dizer na igreja que roubou um beijo na boca dela, quando a filha era uma criança, como fez o Cleitinho. Aí não tem nenhum problema, né? O errado é o Lancelotti. O desespero tá tão grande que eu acho que eles vão começar a copiar, se inspirar nessa candidata a governadora de Tóquio, cara. Isso aconteceu hoje. É bizarro também. Ela tava na televisão pública. 可愛いだけじゃなくてセクシーでしょ. Ela ainda fala assim, eu tô bem ou algo do tipo, né? Não vou deixar tocando mais porque, cara, faz mal ficar vendo esse vídeo, dá um certo constrangimento. A moça não é feia, mas dá um certo constrangimento pela situação, né? Então, talvez é tática de campanha. Agora imagina se essa ideia aparece para Damares. A gente ia ter o maior derretimento em massa de retina, córnea, surto de catarata. Olha, só para não perder o foco do assunto, o Marco Feliciano, ele também adora se queimar um pouco, né? Foi para um podcast. Ideia genial. Ele soltou esse absurdo aí. Só o contexto é que perguntaram para ele sobre tem algum escândalo dentro da igreja. O pastor vai lá e comete um abuso contra uma mulher, até criança. Aí o Feliciano fala isso. O que é um escândalo? É algo que aconteceu entre 2 pessoas ou dentro de um ambiente e alguém foi culpado de pegar esse escândalo e propagá-lo. A igreja católica tem escândalos, ou não? Alguém foi culpado de propagar, não quem cometeu. Quem fez é inocente é que a carne é fraca, né, pastor? Errado é quem denuncia e quem divulga. Sim. Mas cadê os escândalos da igreja católica? Os escândalos deles são terríveis. O que a igreja faz? Ela abafa os casos. Ela não dá voz. Não é que ela não trate os casos, ela trata os casos. Os padres sofrem represálias, são retalhados, eles são tirados de um lugar e enviados para outro. Só que eles não é antropófagos. Eles não ficam comendo carniça. É. Eles tratam aquilo na igreja evangélica, não. É. Existem sites gospel só chamar de fuxico, para você ter uma ideia, fuxico gospel.
Ou seja, um lugar onde crente, porque o dono é crente, para falar só das mazelas da igreja. Mas nós temos vivido nesse tempo... Cara, o problema para ele é que tá vazando. As pessoas estão sabendo disso. Ah, não, mas são muitos casos. Exatamente, cara. Se são muitos, o foco não é em censurar, é em saber por que tá a mais. Se você for ver em colégio, a proporção de professor e no mundo, no país, na verdade, de outras profissões, em relação a certas igrejas, nem falo só da evangélica, se tá discrepante a proporção de casos envolvendo abuso, você tem que ver qual é a doença que tem ali dentro, cara. Qual é o que está infectado ali, resolver isso. Não achar que censurar resolve. Uma série de escândalos, né? Nós acabamos de ver na Globo.com, pastores renomados com igrejas gigantescas sendo presos. Sim. Então, isso daí também não pode ser silenciado, porque o que é crime deve ser tratado como crime, o que é pecado como pecado. Sim, mas isso quem tem que tratar? O senhor é pastor dele? Não. O senhor é juiz dele? Perfeito, mas... Não, o juiz já não tomou a situação. Mas já. Essa não é Agora, a questão. porque os crentes ficam falando 24 horas sobre isso, fazendo vídeos. Olha o que esse pastor fez. Veja o que primeiro está que ele não é um pastor, ele é um falso pastor. Não fale isso. Não fale isso. A partir do momento... Deixa eu te dar uma palavra como pastor agora. São seres humanos. Eu concordo. Todo ser humano falha. Não, é alienígena, é geladeira inox. Não é todo ser humano erra, todo ser humano fracassa na vida, todo ser humano escorrega, cai, todo ser humano bate com a boca no pó. Só vai entender de misericórdia que um dia precisou. Todo ser humano cai com a boca... Não falando nada. Concordo plenamente. Vamos orar pela vida dele. Oxalá que agora, depois disso que ele passou, Deus o levante, Deus cure ele, trate ele por dentro. Agora não vamos chamar de falso pastor. Você não pode invalidar uma vida inteira de uma pessoa por causa de um ato falho aqui. Isso é desumano. Já temos o diabo para fazer isso. Nós não podemos fazer isso. A pessoa faz 99 coisas boas. Essa é a questão do evangelho. É que eu não vi essa porcaria até o final. Ô Feliciano, nossa senhora, meu amigo, você também não tem inteligência nenhuma, né? Não tem inteligência nenhuma. Eu separei aqui, pessoal, uma coisa que aconteceu bem recente. Depois disso aí, na igreja do Feliciano. É que na verdade, eu vou ter que tirar o som depois. É que na verdade eu não entendo qual é a ideia disso. Então, se alguém souber, já pode me explicar nos comentários. Em cima da minha mão direita. Tira o som, velho, que vai começar a tocar aqueles tecladinhos de fundo do Paraíso dos Testemunhos de Jeová. Ai, que delícia, olha. O outro ali, se abaixar um pouquinho a mão, já tá tudo certo. Ah, que bonito os dois. Pessoal, você sai de casa com um peso, você fala, eu preciso encontrar, sabe, um auxílio espiritual, eu preciso me religar com Deus que eu acredito, então eu vou lá para a igreja, é isso que é religião, eu vou lá para a igreja, eu vou lá receber uma palavra dele, aí você vê dois pastores andando de mão dada se abraçando. Pelo amor de... Não pode ser sério, né? Aí o Valadão, que está nesse assunto aí, é um exemplo de bom pastor, falou que é para o seu filho vender picolé e não estudar, que se ele estudar vai pro inferno. Onde estava com os filhos Brasil, dele? Quem diria, hein? Em Harvard. Em meio a essa semana tão polêmica, olha aqui na localização onde eu estou hoje, passeando com meus filhos. Os filhos dele podem. Agora, do fiel pobre não, porque se o cara estudar, vai ser difícil ele ser convencido a dar 10% do salário para não ir para o inferno. Se ele estudar, vai ser difícil convencer ele. Falar, meu amigo, você vai para o inferno. Enfim. E eu nem falo no sentido de ter conhecimento. Tem pessoa que nem precisa estudar, cara. É só um negócio você ter senso crítico. E isso o estudo ajuda muito, a ter senso crítico. Agora, para o fiel, não. Fiel não pode. Não pode pensar. Nem fico triste, cara, quando aparece uma notícia dessa, por exemplo. Do Valdemiro Santiago. Tomou um golpe de 15 milhões do genro. Pelo menos essa é a acusação. São 15 milhões de reais. Aí ele encontra uma fiel e acontece isso aí. Não, se for contar história, não tem condição. O que você quer? Fala o que você quer. O senhor contar uma história, nasceu em 1910. Ele viu aquele testemunho das duas crianças. Vem pra falar o que é. Ô, minha filha, é só um dízimo que você paga, eu não tenho tempo pra isso, não. Então, mas pra que você dá a volta? Pra o senhor fazer. Para o senhor fazer. Ela só quer uma mensagem. Uma pessoa que tá com problema. Vou mostrar pra você. Então deixa eu mostrar um negócio que aconteceu essa semana pra você. Ó. Acabaram de mandar aqui, ó. Não, é outra situação. Cara, ele não tem tempo, né? Aí por isso que tem que destratar a mulher. Depois que ele viu a câmera, né? Que daí gravou, na minha perspectiva foi isso que aconteceu. Cara, eu cresci numa cidade interior e pastor de lá, o cara trabalhava e tinha um emprego, porque a igreja não era suficiente para sustentar. Então ele trabalhava durante o dia, à noite tinha a igreja,
Final de semana culto, tinha que preparar tudo e o cara ainda ia atrás dos fiéis. Quantas vezes eu vi um pastor ir na zona rural da cidade buscar gente depois de trabalhar para levar gente na igreja que não tinha meio de locomoção e a casa era muito afastada aí, sem um funcionário. Aí o Valdemiro não, é muito difícil, olha, eu não tenho tempo para tentar ajudar o seu ente querido, tá? Fazer o quê? Você paga um dízimo só? Também tô brincando, pessoal, não é isso que ele falou, não. Aí esse pastor influencer digital é sempre bolsonarista, né? Quando é influencer digital, você pode saber raros casos de exceção. E ele teve uma brilhante ideia. Falou assim, Israel é um país cristão, eu vou lá mostrar para eles o meu apoio, o apoio dos brasileiros. E aí vai passando um tempo e ele toma uma bela de uma vaia, ofensa, cuspe, música alta do lado, xingamento, tapa na cabeça. Aí, meu amigo, passa vergonha, vai, bobo. Vai, bobo. Era um pouquinho mais de cérebro, ele não passava por isso. Não fazia essa cara de bunda, faltou um pouquinho de cérebro. Era só isso, cara. E ao mesmo tempo, essa influencer que, cara, eu acho ela maravilhosa. Eu acompanho os vídeos dela. Ela mora na China e mostra como é que funciona lá, né? Andando na China com a Bíblia na mão. O pessoal falou que era pra fazer isso pra ela ver o que acontece. Nada. Nada. Nada de novo. A gente achou uma igreja católica na China. Deve ser um lugar escondido. Ninguém deve saber que isso aqui é uma igreja. Eu vou entrar pra ver. Tem a bandeira da China. Um versículo em chinês. Bíblias. Olhem quantas Bíblias. Jesus na muralha da China. Jesus tá na muralha da China. Pode pagar o dízimo direto no QR Code. Que é coisa mais chinesa que isso. Dízimo no QR Code, cara. Que vocês me digam que isso não é a Bíblia. Realmente. Não aconteceu nada. Me disseram que é pra eu ser com a Bíblia que aconteceu muito. Aí tem os comentários. Quase que eu tiro o vídeo antes, meu. Muita gente falando, vai na rua aí da China com a Bíblia pra você ver a democracia que aconteceu. Aí o outro foi tentar copiar só que ele fez em Israel, tomou vaia, foi cuspido e ficou com cara de bunda, tomou tapa na cabeça. Bem feito. Enfim, eu tô bastante feliz com a chegada das eleições municipais. Já vai acontecer e eu acho que a gente tem chance de tomar muita prefeitura. E, cara, a direita tá num dos piores momentos deles. E eles estão percebendo que nem tudo vai dar, a partir de hoje, né, para garantir na base do medo, da ameaça religiosa, sabe? E hoje mesmo saiu uma notícia aqui, ó, o IBGE divulgou que o desemprego caiu para 7,1%. Melhor resultado dos últimos 10 anos, da última década. A direita não tem nenhuma pauta. Agora estão brigando e eles vão tentar aparecer com mais uma dessas aí para focar na única coisa que eles sabem, é apelar para o medo da religião e da punição divina. Só assim para conseguir disputar alguma coisa. Pessoal, eu agradeço a todo mundo pela atenção e até o próximo vídeo.